Querida irmã, querido irmão, estamos vivenciando este tempo quaresmal, tempo de oração. O nosso retiro nos leva a um mergulho na Palavra de Deus a cada dia. E a Palavra de Deus nos aponta a conversão do coração para abraçarmos verdadeiramente a vida que Cristo nos dá. E neste retiro quaresmal, estamos amadurecendo o coração no amor. Jesus nos amou até o fim. Estamos buscando não apenas compreender, mas experimentar em nós o verdadeiro sentido cristão do amor. Eu venho dizendo desde a nossa primeira semana de retiro que existem dimensões diferentes do amor. Os gregos usavam a palavra eros para falar deste amor humano. Podemos dizer o amor natural, o amor do afeto que leva a buscar a satisfação, o prazer, a realização humana. Mas esta dimensão natural do amor humano não engloba propriamente a novidade que a fé cristã nos traz. Jesus Cristo, vindo a este mundo, Filho de Deus que se fez homem, que assumiu a nossa humanidade, igual a nós em tudo, menos no pecado, ensinou-nos o caminho do amor. Ele é para nós o exemplo, a fonte deste amor. Qual amor? Não apenas um amor que olha para si mesmo, na busca de satisfações pessoais, mas um amor doação. Aqui está o ponto de novidade que o amor cristão nos traz. Para que este amor nos faça sair de nós mesmos para doar a vida pelo outro, é preciso que haja conversão. Conversão da mentalidade, conversão do coração. Temos meditado e rezado esta certeza. O amor não é só um sentimento, portanto, mas além de um sentimento que toca o interior do ser humano, o amor é também uma escolha, uma decisão de dar a vida por Deus e pelo próximo. Decidir fazer de si mesmo, de maneira livre e gratuita, uma doação contínua. Este amor cristão, portanto, nos desafia. E nós chamamos este amor de ágape. É o amor que Cristo nos ensinou e Ele mesmo é o exemplo deste amor para nós. Amai-vos como eu vos amei. Ele se coloca para nós como modelo. Portanto, nós amadurecemos do amor eros para o amor ágape, sem que este amor eros desapareça. Toda pessoa humana tem necessidade da afetividade, toda pessoa humana tem a sua dimensão de sexualidade, toda pessoa humana tem a necessidade da amizade, toda pessoa humana busca uma realização, a satisfação do prazer. Tudo isso está em nós, mas é preciso que tudo isso se abra a algo novo, a entrega a Deus e ao próximo, a exemplo de Cristo. Aqui, o amor cristão nos ajuda, portanto, a dar uma qualidade maior à nossa vida. De fato, não fomos feitos para o egoísmo, mas fomos feitos para a comunhão com Deus e com o próximo. Pois bem, nesses dias todos da última semana, meditamos e rezamos a necessidade de mergulharmos nesta fonte do amor verdadeiro que é Jesus Cristo. A mulher samaritana, junto ao poço de Jacó, descobriu em Jesus a fonte melhor de todas, fonte da graça,
fonte do amor. Jesus pediu a ela de beber e, ao mesmo tempo, deu a ela uma água viva que jorra para a vida eterna. Hoje nós estamos no 4º domingo do tempo da Quaresma. E o Evangelho que somos chamados a meditar, a rezar, a contemplar, fazendo nossa Lectio Divina ou nossa leitura orante da Palavra de Deus, é o Evangelho conhecido como o cego de nascença. Estamos falando de João, capítulo 9, versículos de 1 a 41. Jesus se depara com aquele homem cego de nascença. Os discípulos perguntam: Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? E Jesus diz: não se trata, não é, de pecado, nem ele, nem seus antepassados, nem seus pais pecaram para que ele nascesse cego. Em seguida, Jesus, cuspindo, faz lama com a saliva, coloca sobre os olhos daquele homem e diz: vai lavar-te na piscina de Siloé. E aquele homem obedece à ordem de Cristo e volta enxergando. Desencadeia-se então toda uma série de interrogatórios, tanto por parte dos vizinhos daquele homem, que fora cego de nascença, quanto por parte dos próprios pais e também, e sobretudo, dos fariseus. Todos ficam indignados, mas como é possível? Nós o conhecemos, ele sempre foi cego, nasceu cego e agora enxerga. E o próprio homem que fora curado vai relatando o que lhe aconteceu. Primeiramente referindo-se a Jesus como um homem, depois referindo-se a ele como um profeta, um homem de Deus, para chegar ao ponto de reconhecer que ele é o Messias, o Salvador do mundo. O relato do Evangelho, então, nos apresenta diversos elementos para que nós meditemos sobre a luz nos olhos, a capacidade de ver. Ver por meio da fé. Na verdade, o que Jesus realiza na vida daquele homem não é só uma cura física, no sentido de aquele homem recuperar a capacidade de ver, mas é também uma iniciação à fé. Jesus dá àquele homem a capacidade de ver na fé, de reconhecer que ele é o Salvador e de seguir os seus passos. Tanto é verdade que o Evangelho termina com aquele homem realizando diante de Jesus um verdadeiro culto de adoração. Jesus pergunta ao cego curado: crês no Filho do Homem? E o homem responde: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: tu o vês, é quem fala contigo. E exclamou então o homem: creio, Senhor, e prostrou-se diante dele. Este é o finalzinho do Evangelho que nós estamos meditando. O Evangelho culmina com uma profissão de fé e um ato de adoração a Jesus, Filho de Deus, Filho do homem, nosso Salvador. Então percebamos, não houve só a cura física dos olhos do corpo, mas acendeu-se àquele homem uma luz nos olhos do seu coração, nos olhos da alma. E é justamente isto que nós somos convidados a meditar e rezar. Também eu, também você, precisamos desta luz interior. Os olhos da alma precisam se abrir para o reconhecimento, na fé, da identidade de Jesus Cristo, para que possamos amá-lo
adorá-lo, servi-lo, dando testemunho do amor dele. Mediante a fé e o amor, nossa união com Cristo é possível, mas é preciso que nós o identifiquemos, o reconheçamos. Quem é, Senhor, para que eu nele creia? Você o vê, diz Jesus àquele homem curado. E ele então professa a sua fé. Creio, Senhor. Nós recebemos, irmão, irmã, a capacidade de enxergar com os olhos da alma desde o nosso batismo. Recebemos no batismo essa capacidade. O batismo acendeu em nós uma luz, a luz do Espírito Santo, que nos permite reconhecer Jesus e permanecermos unidos a Ele. De fato, na celebração do batismo, quando batizamos as crianças, mesmo os adultos, existe um rito complementar que consiste em colocar na mão, não é, daquele que foi batizado, banhado na fonte batismal, uma vela acesa. Esta vela expressa justamente esta luz que é o próprio Jesus Cristo, luz que, iluminando os nossos olhos, nos permite enxergar a verdade dele para seguir os seus passos. Meu irmão, minha irmã, peçamos então hoje ao Senhor que nos dê a capacidade de ver, mas não é um ver superficial ou um ver distraído. Trata-se de um ver com profundidade, ver com os olhos da fé, ver com os olhos do próprio Cristo. Assim é o cristão, ele enxerga todas as coisas com os olhos de Cristo. Estamos falando muito sobre o amor. E existe uma frase que nos foi transmitida por um grande autor chamado Ricardo de São Vítor. Este autor medieval, que viveu no século XII, fez uso desta breve expressão: ubi amor ibi oculos. Já a palavra óculos nos sugere alguma coisa, não é? Traduzindo, a frase diz assim: onde existe o amor, aí existe um olhar, um novo olhar. Podemos ainda traduzir de um modo mais sintético, mais resumido: o amor faz ver. E de fato, quando se trata de um amor egoísta, como começamos meditando lá no início do nosso retiro, um eros egoísta, um eros sem Deus, o amor de si sem Deus, este amor de egoísmo é um olhar sobre si mesmo, fechado. Eu até trazia para ajudar a nossa meditação aquela imagem de Caravaggio do Narciso, que se debruça sobre si mesmo para olhar no espelho d'água a sua imagem refletida e ali, envolvido pela sedução da própria beleza, ele se afoga. Afoga-se em si mesmo. Este amor de egoísmo não nos permite enxergar bem, nos permite ver somente, como dizemos no dia a dia, o próprio umbigo. Mas o amor ágape abre o eros ao mistério de Deus no convite à entrega da vida. Permite que o nosso eros se abra àquilo que Jesus realizou por nós, a entrega e a entrega de si por amor total numa cruz. Este amor ágape é um amor que nos faz ver Deus, ver o próximo.
Justamente o nosso semelhante, nós o chamamos de próximo porque nós o enxergamos, prestamos atenção nos apelos de Deus e nas necessidades de quem está perto de nós e nos fazemos próximos. Vejam que no Evangelho é Jesus quem toma a iniciativa de se aproximar daquele homem para curá-lo. Faz com a saliva, lama, coloca nos olhos e ele, lavando-se na piscina de Siloé, passa a enxergar. Vejam as imagens, não é? Do batismo. Jesus unge os olhos daquele homem com barro, com lama. Ele se lava na fonte de Siloé e recobra a vista. Aliás, a palavra Siloé quer dizer enviado. No fundo, a fonte de Siloé é o próprio Jesus, o enviado do Pai para nós, luz para nos iluminar. Este amor ágape, insisto, é um amor que nos faz ver, não só o nosso próprio umbigo, mas ver os apelos de Deus, enxergar os apelos de Deus e enxergar as necessidades do próximo. Então, nos cabe pedir ao Senhor esta graça, pelo batismo que nós recebemos, na fonte que é o próprio Cristo, sermos capazes de olhar as necessidades que estão à nossa volta para entregarmos a nossa vida uns pelos outros. Onde existe o amor ágape, existe um olhar diferente. O amor faz ver de modo diferente. Devo dizer ainda uma coisa. Quem nunca percebeu que é sobretudo pelos olhos que uma pessoa comunica ódio ou amor? Quando alguém está movido pelo sentimento do ódio, pela ira, os seus olhos expressam isto. É a parte do corpo que mais expressa esse sentimento. E a mesma coisa se deve dizer em relação ao amor. Quem não consegue identificar um olhar amoroso? É o olho, a parte do nosso corpo que melhor expressa o amor, que é sentimento e é discernimento, decisão de dar a vida a Deus e ao próximo. Onde existe amor, aí existe um novo olhar. Peçamos ao Senhor a graça de amadurecermos no amor e de sermos capazes de enxergar o que é a vontade dele em nossa vida e enxergar quais são as necessidades daqueles que nos cercam, para não vivermos só para nós mesmos. Uma vida de quem vive para si é vazia, mas que sejamos capazes de viver para Deus e viver para os nossos semelhantes. Eu termino a meditação de hoje propondo também uma imagem, uma obra de arte. Trata-se de uma pintura do século XVI que foi feita por um artista de origem grega, mas que viveu a maior parte da sua vida na Espanha. Ele é chamado El Greco, um famoso artista, não é? Que produziu suas obras de arte na Espanha. A pintura retrata justamente a cura do cego de nascença. E nós temos, então, Jesus que toca os olhos do cego de nascença que está ajoelhado diante dele. E temos 3 grupos de pessoas circundando a cena da cura do cego. Um grupo de pessoas está à esquerda do observador, à nossa esquerda, nós que olhamos o quadro, portanto, à direita de Jesus. Uma grande figura de costas, não é? Apontando para o alto, lidera, digamos assim, este grupo, este primeiro grupo de pessoas.
Quem são estas pessoas aí representadas? São os discípulos de Jesus, que estão fechados entre eles, debatendo. É como inicia o Evangelho. Quem pecou o Senhor para que este homem nascesse cego? Ele ou seus pais? Eles estão debatendo. Estão distraídos, incapazes de prestar atenção na cura que está acontecendo simultaneamente, incapazes de perceber o ato, não é, da cura, e fechados num grupo, entre eles, debatendo. Quem será que pecou? Um deles aponta para o alto, justamente como que perguntando, não é? Por que Deus permitiu este castigo na vida do homem em função do pecado de alguém? Naquela época se entendia que uma deficiência como a cegueira era consequência de um pecado. Alguém cometeu um pecado grave para que esse homem fosse desta maneira castigado por Deus. Este é o debate ali do grupo dos discípulos de Jesus. Um outro grupo de pessoas na cena está à nossa direita, à direita do observador, à esquerda de Jesus na cena. Também neste grupo nós temos uma outra pessoa que, em primeiro plano, está de costas para o observador e dirige uma de suas mãos para a cena da cura. Mas percebam, também neste grupo, não estão prestando muita atenção à cura que Jesus realiza. Estão também fechados, não é? Neles mesmos, debatendo. Quem são estes? Os fariseus do Evangelho, que interrogam como é possível esta cura ter acontecido. E ainda mais, aconteceu num dia de sábado, o que a lei proibia, era uma infração à lei divina. Além do mais, eles estão indignados com esta cura realizada por Jesus e até mesmo expulsam aquele homem curado da sinagoga. Tudo isso o Evangelho nos relata. Um terceiro grupo está em primeiro plano, na parte inferior do quadro. Na verdade, são duas pessoas, dois personagens, um homem e uma mulher, que são justamente representação do pai e da mãe do homem que foi curado. No Evangelho, o pai e a mãe são interrogados, não é, a respeito da cura do filho, mas eles não se envolvem com o fato, porque têm medo de uma possível represália por parte dos fariseus. E os pais ainda dizem, olha, interroguem a ele mesmo, porque o curado foi ele já é adulto, ele pode responder por si. Nós só podemos dizer que ele nasceu cego, sempre foi cego e agora está enxergando. Como isso aconteceu, não sabemos. Eles se esquivam e lavam as mãos porque não querem se envolver com o fato, com medo de serem punidos pela comunidade dos fariseus. Vejam então, em resumo, há um ambiente dispersivo. Ninguém aqui realmente vê o que Jesus está fazendo, curando o cego de nascença. Ninguém aqui vê com os olhos do amor de Deus. Quem enxerga não está vendo o que de fato acontece. Há uma grande diferença entre enxergar e ver, como nós bem sabemos. Enxergar é o ato, não é? De captar pelos olhos aquilo que está à nossa volta, a capacidade da visão. Agora, ver significa captar pela visão e compreender o que se passa, não é? Isto já supõe uma operação
que envolve também a mente e o coração. Ora, todos aqui, quem é capaz, enxerga, mas não vê o que de fato está acontecendo. Quero chamar, por fim, a atenção para a figura do próprio Jesus. Ele é, sem dúvida, a parte do quadro que recebe a maior luminosidade. Vejam a face de Jesus e as suas vestes, não é? Como são luminosas. Jesus é a fonte da luz. Ele é luz do mundo, luz que brilha nas trevas. Ele é mais luminoso aqui no quadro do que o próprio céu. Percebam bem. Há mais luz na pessoa de Jesus do que no próprio céu, nas nuvens do céu. E percebam também como a face e o peito de Jesus são bem luminosos, não é? O ato da cura é um ato que brota do amor de Deus por nós. E curando os olhos daquele homem, Jesus o fez capaz de amar a Deus e ao próximo. Que também esta bela cena pintada por El Greco nos ajude a rezar neste dia, quarto domingo da Quaresma. Abramos os nossos olhos, não só para enxergar, mas para ver o amor de Deus por nós, para ver os apelos dele na nossa vida, para ver as necessidades do irmão que está à nossa volta. Que Deus nos abençoe e que o amor nos faça enxergar bem.